super gostoso, acho que tudo que cada um está trazendo de experiência, essa troca de informações que a gente está tendo, é uma oportunidade, assim mesmo, da gente ampliar o conhecimento, de buscar outras habilidades, competências aí para os alunos, né? E para nós, professores, também. Cada uma dessas palestras alguma coisa nova que a gente aprende, tá? Eu queria dizer, gente, que a palestra está sendo gravada, vai ser disponibilizada todas elas no canal da FUMEC do YouTube. Quem não quiser que a sua imagem seja veiculada ou a sua voz, tá? Que não abra seu microfone e áudio durante a palestra e peça autorização para a professora Maria Letícia, tá ok? Então, vamos lá, né, que nós já atrasamos aí um pouquinho, eu vou só apresentar a professora Maria Letícia e lembrar a todos vocês que a nossa semana acadêmica, né, foi planejada, então, para ter hoje, essa manhã, né, que agora a gente está na última palestra da manhã, na quarta-feira à noite, e na quinta de manhã, novamente, a gente se reencontra aqui, né, e que nos outros horários, como a professora Adriana já informou, as aulas são normais. Então, a professora Maria Letícia Firpe Pena é graduada em Ciências Biológicas na UFMG em 1987. Eu fui monitora dela de microbiologia, né, Letícia? Fez o seu mestrado. Nossa história é antiga, né, Antiga. Fez o seu mestrado em Genética e Biologia Molecular na Unicamp em 1990. Especializou-se em Bioética na Universidade Federal de Lavras em 2010 e finalizou o seu doutorado, nossa, Letícia, em 2015, para mim foi outro dia. Foi outro dia, pois é. Já tem tantos anos, né? É professora adjunta na FUMEC, ministrando várias disciplinas, citogenética, genética humana, reprodução humana assistida, e ela tem experiência nas áreas de bioética, citogenética, genética humana, reprodução, é coordenadora do setor de pesquisa e pós-graduação, estrito sensu da Universidade FUMEC, e foi também pró-reitora dos anos de 2016 a 2020. Então, pessoal, eu acho interessante a gente ler assim, o currículo, né, o mini currículo dos professores, porque aí vocês conseguem entender por que aqueles professores estão responsáveis por algumas disciplinas e por que, então, o convite da professora Maria Letícia para essa palestra que vai começar, e eu passo a palavra para ela, então. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Maria Letícia. Bom, gente, né, inicialmente, então, muito obrigada, né, pelo convite para falar, né, eu encontro com vocês em várias disciplinas no curso, e todo mundo sabe, eu gosto muito, não só, né, das disciplinas, mas, assim, eu acho que é muito interessante essa troca que a gente faz, né, muitas vezes fora da sala de aula, porque é um momento que vocês têm para poder, né, a gente, assim, sair do conteúdo e conseguir discutir mais algumas situações, né. Hoje nós vamos falar um pouco dos casos controversos em reprodução humana, assim, eu vou apresentar algumas situações, porque todo mundo sempre pensa em reprodução humana, né, mas a gente tem tanto lado que a gente, né, como um lado que resolve muitas questões, mas a gente tem que pensar também em algumas situações que são apresentadas juntas. Então, deixa eu só, né, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, gente, eu coloquei, né, nós vamos falar alguns casos, algumas situações, e se vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem, né, fazer a pergunta no meio, né, assim que terminar o caso, ou se quiser deixar anotar para fazer no final, tanto para mim, né, a gente pode ir discutindo sem problema nenhum. Então, quando a gente, primeiro, né, só falar um pouquinho a respeito da reprodução humana, né, quando o primeiro caso, né, de bebê de proveta com sucesso no mundo foi em 1978, né, e a partir daí, né, eu falo com sucesso porque, na verdade, se teve o primeiro com sucesso é porque várias tentativas aconteceram antes, né, e que não foram bem sucedidas.
E a partir daí, então, né, a gente começou, o primeiro caso foi na Inglaterra, com a Louise Brown. Então, se a gente pensar, né, numa situação, ela não tem o, né, 78, 88, 98, 2008, 2018, ela ainda não tem 50 anos, e a partir daí começou, né, a ter reprodução humana no mundo todo, e cada vez tendo uma situação a mais, cada vez tentando resolver outras questões. E no Brasil, né, os primeiros casos de sucesso foram na década de 80, e a partir daí, então, né, nós tivemos resoluções para poder, na verdade, normatizar a reprodução assistida. A gente não tem lei de reprodução assistida no Brasil. E isso vou conversar um pouco com vocês hoje. Nós temos vantagens e desvantagens no fato da gente não ter uma lei, uma legislação específica via Congresso. A normatização que acontece é via Conselho Federal de Medicina. Então, nós estamos na 5ª normatização, né, tudo que a gente vai discutir hoje é tomando na luz dessa última normatização, que foi de 2017, essas normatizações, elas tiveram mudanças. A primeira foi 92, a segunda 2010, depois 2013, 2015 e 2017. Então, né, que teve, de acordo com a evolução, né, da sociedade, da ciência, essas resoluções foram aparecendo novas resoluções, e o que a gente pode fazer dentro da reprodução humana também. Então, teve muitas coisas que foram modificadas, e ainda tem várias coisas que não são normatizadas, né? Então, o que nós vamos discutir? Eu coloquei aqui 5 casos para a gente poder conversar, né? Nós vamos falar de doação de gameta, de reprodução assistida em união homoafetiva, gestação de substituição, diagnóstico genético para implantação e na reprodução pós-morte. Então, né, eu coloquei para fazer essa condução, eu achei que seria interessante. Eu vou apresentar para vocês, não vou apresentar a resolução inteira, mas eu peguei, por exemplo, olha a parte da resolução que fala a respeito de doação de gametas, e peguei os principais tópicos, para a gente poder ver, assim, né, o que é importante para o caso que nós vamos discutir. Vou colocar o caso, algumas situações para a gente poder pensar, para vocês poderem, inclusive, né, para a gente poder, vou fazer uma votação, todo mundo levanta a mão em cada caso, para a gente ter uma ideia do que cada um acha, né, assim, percentualmente, e depois eu vou mostrar para vocês, eu coloquei assim, uma parte na palestra, reprodução assistida no mundo, o que é notícia na imprensa, tá? Para vocês poderem ter uma ideia de como que essas coisas, então eu peguei coisas que estão sendo discutidas no Brasil, coisas que estão acontecendo no mundo, que são, para a gente, assim, poder ver aqui, onde que nós chegamos com o que está sendo feito em termos de reprodução. Então, na doação de gametas ou embriões, o que a gente tem? Os pontos principais para a gente poder pensar no caso que nós vamos ver especificamente. A doação, né, então, de acordo, olha só, Resolução Conselho Federal de Medicina 2168, de 2017, tá? Então, a doação não poderá ter caráter lucrativo ou comercial. Então, essa primeira coisa, né, significa que a gente não pode ter venda de gametas. Então, você não pode doar nem gameta, nem embrião. Qualquer processo aí tem que ser feito em termos de doação. Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa, tá? Os doadores de gametas não podem ser médicos, funcionários e demais integrantes da equipe de reprodução assistida das clínicas, unidades ou serviços de reprodução assistida, e é permitida a doação voluntária de gametas, bem como a situação identificada como doação compartilhada de oócitos em reprodução assistida. Então, vamos pegar aqui, né, o que nessa doação a gente tem 2 tipos né, a gente teria a doação de sêmen e a doação de gametas. Então, só entender um pouquinho como funciona o banco de sêmen e como está funcionando a questão de doação de óvulos, né, que é um pouco diferente da doação de sêmen. Na doação de sêmen, um homem que queira ser doador, ele procura o banco de sêmen, ele quer ser doador, então ele faz a doação,
né, do sêmen. Então, alguns bancos de sêmen têm uma ajuda de custo pelo dia que a pessoa foi lá, né, mas ela é uma doação que tem que ser voluntária, tá? Então, e esse sêmen, então, como a gente tem, né, várias doenças que podem ser transmitidas pelo sêmen, então, inclusive, existe uma janela imunológica, e o que acontece nessa doação? O sêmen que ele é doado hoje, né, hoje esse homem é submetido a uma série de exames, de todas as doenças que podem ser transmitidas por esse sêmen vai ficar congelado, ele fica congelado, né, 180 dias, aí daqui 180 dias esse homem volta, repete os exames, então exames, né, que seriam para AIDS, hepatite B, né, todos esses que possam ser transmitidos no sêmen. Então, daqui 180 dias, estando negativo hoje e negativo daqui 180 dias, então esse sêmen pode ser utilizado para doação. Tá? Então, tem alguns bancos de sêmen que trabalham com troca, né, para poder diminuir, né, o sêmen é mandado de um estado para o outro, e mesmo existem até mesmo bancos de sêmen internacionais, tá? Então, a gente, né, essa questão de banco de sêmen, ela funciona desse jeito. A doação de gametas, existe no Brasil atualmente um cadastro nacional de doadoras de óvulos. É uma plataforma que coloca características fenotípicas. No banco de sêmen também tem isso, são fichas, tá, gente? A pessoa não sabe quem é o doador, mas existe uma ficha para você poder saber, né, as características fenotípicas do doador. Então, no banco de óvulo também tem características físicas das mulheres com o objetivo de encontrar o perfil ideal de doadoras e receptoras de óvulo em todo o Brasil, para que ambas, no processo de ovodoação compartilhada, possam realizar um tratamento de reprodução assistida intermediado por uma clínica. Então, como que é o programa de doação de óvulos? Geralmente, esse programa, né, a mulher, para poder doar óvulo, ou ela está fazendo parte de ela está fazendo a fertilização in vitro e doa os óvulos excedentes, e existe também o que chama essa ovodoação compartilhada, né, que é quando você tem duas mulheres, então vamos pegar aqui, né, eu vou pegar duas situações aqui, eu tenho uma mulher A, que tem 30 anos, e que ela tem uma tuba uterina obstruída, e ela não consegue engravidar atualmente, mas ela não tem como custear o tratamento dela. Eu tenho uma outra mulher B aqui, que tem 45, 50 anos, ou ela já entrou na menopausa, ela não tem ovócito, mas ela tem como custear o tratamento. Então, essas duas mulheres, elas são colocadas pelo serviço, elas são colocadas num processo de doação compartilhada, né, onde uma não conhece a outra, mas por isso que, né, que se fala em comparação de características, porque, às vezes, né, as pessoas que estão entrando nesse programa de doação, principalmente a receptora, ela quer um fenótipo parecido com o da família dela, se for, né, se isso for o desejo dela, então isso é colocado junto. E aí, essa pessoa que tem o dinheiro, então, ela vai fazer o quê? Ela vai pagar o tratamento da outra que tem o óvulo, mas que não tem o dinheiro para pagar. Então, para não ficar parecendo que está tendo um processo de compra de óvulo, né, porque não é isso que acontece, o que na verdade a gente tem? A que está doando está proporcionando uma situação para uma mulher poder engravidar, e a que tem o dinheiro está proporcionando a situação para que não tenha o dinheiro poder engravidar. Então, na verdade, está tendo uma troca. Uma está proporcionando com o óvulo e a outra está pagando o tratamento para essa primeira poder ter criança também. Por isso que a gente fala, né, que é um programa de doação compartilhada, onde as duas têm o objetivo de ter filho, tá? Então, né, aí mostra todo o processo como que é, então, para poder ter esse caso dessa doação compartilhada. Então, vamos pegar aqui uma situação, né, aqui a situação que eu coloquei para vocês de doação de gameta, é uma situação concreta aqui, né, mas vamos pensar, então, foi um caso de homem. Situação clínica. Homem, aos 22 anos, apresentou câncer nos 2 testículos, e o tratamento indicado foi a remoção total das gônadas. Na época da cirurgia, não foi realizado o congelamento de espermatozoides, tá? Após 15 anos de cirurgia, ele, juntamente com sua esposa, decidiu ter um filho, utilizando os óvulos de sua esposa e o sêmen de doador.
Nesse processo, surgiram algumas dúvidas que eles levaram para a clínica de reprodução assistida. Então, gente, só voltando aqui rapidamente, doação. Então, a doação não pode ter caráter lucrativo, então ele não podia comprar o sêmen, procura um banco de sêmen, né, onde ele não pode comprar de outra pessoa, tem que ser uma doação anônima, então, aí ele foi ao banco de sêmen e na clínica para poder saber. Então, considerando, né, isso que eu falei a respeito da reprodução e da situação que foi apresentada, então, a primeira coisa que tem aqui, vamos ver dessas frases aqui, o que a gente tem de verdadeiro? Ficamos sabendo que a doação deve ser sigilosa. Isso significa que em nenhuma situação o doador poderá ser revelado, né? Vocês querem fazer isso, por exemplo, porque, né, só para eu poder ter uma ideia do que vocês acham, levantar a mão aí no computador, que aí a gente consegue ver aqui pela tela quantas pessoas que acham, né? Isso, vocês acham que essa frase é verdadeira, sim ou não? O que vocês acham dessa primeira? Em nenhuma situação, eu acho que não. Pois é, então, quem acha que pode, que não, que em alguma situação isso pode ser, que pode ser revelado, levanta a mão. Bom, gente, então, vamos conversar um pouco. Na verdade, você não pode, né, informar quem é o doador. Existe uma situação específica que pode, no caso, por exemplo, a criança que nasceu, ela precisa de uma doação ela precisa de alguma doação, precisa de uma doação de medula para algum tratamento específico dela. Então, nesse caso, né, o médico que realizou o procedimento entra em contato com o banco de sêmen, tá? Então, não vai ser revelado para o paciente, nem para a família do paciente, quem é o doador. O que pode ser feito nesse caso? O banco de sêmen, né? Então, olha, a pessoa está precisando, o médico que fez o procedimento entra em contato com o banco de sêmen, o banco de sêmen tem os dados anotados, sabe para quem que foi doado cada sêmen, então sabe quem é o doador do sêmen que deu origem àquela criança, eles entram em contato especificamente com aquele pai, fala assim, olha, existe essa situação, você aceita fazer o teste para poder ver se você é compatível, né? Se você for compatível, você fazer a doação. Se a pessoa concordar, ela faz os testes, e aí, se ela for compatível, então é informado, olha, é compatível, a gente tem como, mas não é feita a apresentação de uma pessoa para outra. Na verdade, é tudo feito, né, com o respectivo sigilo, sem a situação ser passada para o doador, o receptor, ele não vai ficar sabendo quem é o doador, tá? Isso é uma garantia que a pessoa tem que ter, porque, assim, bom, eu vou doar e daqui 30 anos pode aparecer alguém, eu estou doando e não quero, né, é uma doação, eu não quero ter nenhum tipo de contato com quem vai receber, tá? Para garantir a informação genética da nossa família, que da nossa família estará na criança, podemos utilizar para inseminação o sêmen do irmão do marido? O tio pode ser o doador? Acho que sim, porque é uma doação. Mas ela tem que ser anônima. Eu acho que não. Não tem como ser o tio. Pois é, olha, gente, de acordo com a regulamentação, não pode, tá? Não pode, a doação tem que ser anônima e existem razões para isso, tá? A razão principal é, né, existe aquela doação, a história que foi doação, tudo bem, mas saber quem é uma coisa muito complicada, principalmente dentro de uma família. Às vezes isso pode ter problemas dentro da família, então por isso que a doação é anônima, tá? Aí vem um caso aqui, olha, no caso de separação após o nascimento e registro da criança em nome dos dois, os direitos e deveres de pai e mãe são mantidos junto à criança, mesmo que fique comprovado por teste de DNA que ele não é filho biológico daquele homem?
Sim, não, o que vocês acham? Vou colocar a situação bem Eu acho concreta. que sim. O casal separa. Acho que O casal separa. Aí o homem alega, não, olha, eu não tenho que pagar a pensão porque esse filho não é meu. E ele comprova pelo teste de DNA que não é dele. Mas deve ter algum registro que ele é o pai da criança, né? Que ele é adotado. Pois é, então é exatamente isso, para poder, em todos os procedimentos dentro da reprodução assistida, existe termos de consentimento. E um deles, né, porque como, isso justamente porque são situações, gente, que chegaram na justiça, tá? Foram situações, isso aqui não é uma coisa inventada, foram situações realmente levantadas, né, vocês vão ver que, assim, não só junto à clínica de reprodução assistida e dentro do que acontece. Então, a partir do momento que tem a situação da pessoa não reconhecer, então, se tem esse termo de consentimento, ele assinando, falando, né, que concorda com a doação de gameta, que concorda que eles, como casal, eles estão fazendo essa doação de gametas e utilizando o sêmen do banco de sêmen. Então, esse filho é filho dele e todas as questões legais também estão envolvidas, tá? Então, a gente tem, né, são dúvidas que podem surgir, né, e que a gente tem, né, dentro do que acontece na reprodução, a gente vê, né, quando começa, né, no início, quando até esses termos de consentimento, eles vão sendo incorporados conforme as situações vão surgindo. Até por isso que teve que as resoluções, elas vão mudando, porque conforme as coisas vão surgindo, é necessário você ter uma maior, né, as pessoas que estão sendo submetidas ao tratamento ter uma maior informação e darem um maior número também, né, de consentimentos para aquilo que está sendo feito. Ô, Maria Letícia. Oi. Deixa eu só comentar. Essa questão que você levantou, eu comparo muito com quando o filho é adotivo. Por causa que se ocorre uma situação dessa, o filho, ele não é biológico, né? Mas ele é filho do mesmo jeito. Exatamente, mas é porque na adoção existe toda uma história diferente. Sim. Né? Então, e o banco de sêmen, por isso é que precisa de ter esse termo de consentimento, porque senão a pessoa alegava assim, não, olha, não é meu filho. Né? E quando não tinha, mesmo os dois tendo concordado de usar, então você tem que ter esse termo, porque o homem está falando, não, olha, realmente não tem, mas eu estou concordando. Tá? Uhum. Então, gente, olha aqui, eu peguei aqui agora para vocês duas situações, tá? E isso, né, peguei na internet, tirei os nomes de algumas, né, apesar da internet ter o nome da pessoa, ter tudo, eu achei que aqui era melhor a gente não, né, ter essa identificação, mas assim, é manchete da notícia. Então, primeiro, Justiça de São Paulo autoriza a doação de óvulos entre irmãs para reprodução assistida. A liminar é de um juiz de Caraguatatuba, em setembro de 2020. Então, olha, a gente tem a resolução falando que tem que ser anônima. Qual que foi o caso? Uma irmã tinha endometriose, ela teve infertilidade devido à endometriose com 38 anos, né? Estava no tratamento teve que entrar num programa de doação de óvulos. A irmã dela, de 32, aceitou doar. Num primeiro momento, a justiça recusou, mas elas apresentaram um grande número de laudos médicos e psicológicos e foi autorizada a fazer a fertilização in vitro com os óvulos da irmã. Então, gente, como que funciona isso, né, perante essa resolução do conselho? O conselho, ele regulamenta o que o médico pode fazer ou não. Agora, só que os usuários das técnicas, eles podem não concordar, e o que se usa muito como argumento o conselho regulamenta a profissão do médico, ele não regulamenta o que eu estou fazendo. E como não é uma lei criada pelo Congresso, pelo Senado, homologada, então isso, quando vai para a Justiça, né, o juiz determinando, dando a liminar, então aí o procedimento pode ser feito. Tá? Então, que aí entra num outro nível de discussão. Então, esse foi de setembro de 2020. O outro caso que eu coloquei aqui, ele aconteceu, né, eu vi da revista Piauí, de 2007.
toma que o óvulo é teu. Né? Então, uma mulher, gente, a manchete da notícia era o nome da mulher bem torneada e curvilínea troca seus gametas por dólares. Então, a manchete da notícia era essa, tá? E a explicação. Né? A mulher mora na Califórnia, diz que pensou em duas coisas antes de se tornar doadora de óvulos. Então, a história dela, ela né, colocou doação na internet e apareceu um monte de programas de doação de óvulo. Então, cada doação daria para ela $6.500. Então, ela pensou nas duas coisas ao se alistar, nos $6.500 que ganharia e enfatiza na possibilidade de ajudar alguém. Com o que ganhou em 4 vendas de óvulos, ela viajou pelo mundo e fez uma lipoaspiração. O que ela diz? Nunca viu a cara do filho que ajudou a gerar. Diz que sua relação com ele é puramente genética. Então, aqui no Brasil, a gente não existe esse programa, né, de venda de óvulo. Por isso, né, até para poder diminuir essa chance de ter venda de óvulo, mesmo não sendo permitida, né, o que se faz? Então, aqui a mulher tem que estar fazendo ela está fazendo um tratamento para engravidar para ela poder doar os óvulos excedentes, tá? Então, aqui, né, 2 situações, um pouco mais antiga e uma agora de 2020, tá? Então, vamos para o próximo caso. Então, aqui, né, união homoafetiva com doação de gametas. Então, gente, a doação de gametas, eu só coloquei aqui embaixo o que seria importante, mas o que a gente precisa de falar aqui? Quem são os pacientes que podem ser beneficiados, que podem utilizar as técnicas de reprodução assistida? Então, né, no curso, na nossa disciplina de reprodução, a gente sempre faz um estudo das resoluções, né, e uma coisa que é interessante é verificar ao longo da história dessas resoluções, como que modificou. Então, a primeira resolução de 92, quem podia ser submetido às técnicas de reprodução assistida? Mulheres em união estável e casais, né? Agora, atualmente, a resolução de 2017, quem são as pessoas que podem ser submetidas? Todas as pessoas capazes que tenham solicitado o procedimento. É permitido o uso de técnicas de reprodução humana, de reprodução assistida, para relacionamentos homoafetivos. É permitida a gestação compartilhada em união homoafetiva feminina em que não existe infertilidade, porque sempre fala que quem pode, né, tem que estar sendo submetido. O que é esse caso aqui na união homoafetiva? Nas 2 mulheres, uma doa o óvulo e a outra gesta a criança, né? O que significa pessoas poderem fazer reprodução, serem submetidas à técnica? Significa que uma mulher é uma pessoa, um homem é uma pessoa, 2 homens são 2 pessoas, 2 mulheres são 2 pessoas, um homem e uma mulher são 2 pessoas. Então, né, a gente tem todo mundo pode ser, né, usuário das técnicas de reprodução assistida. Então, dependendo da situação, a mulher sozinha, ela vai usar o sêmen de um banco de sêmen. Um homem sozinho vai usar um útero de substituição, que a gente vai falar daqui a pouco, né? 2 homens vão precisar do útero de substituição, 2 mulheres vão precisar de um banco de sêmen. Então, um homem e uma mulher, a gente pode estar utilizando o banco de sêmen, pode ser o sêmen do próprio marido, pode ser uma doação de embrião. Então, a gente tem, né, todos os tipos, né, dentro daqui, todas as possibilidades podem ser, todo mundo pode utilizar as técnicas de reprodução. Então, vamos colocar aqui agora, né, união homoafetiva com doação de gametas. 2 mulheres legalmente casadas realizaram o tratamento de fertilização in vitro utilizando o óvulo de uma delas e o sêmen do doador anônimo. Por decisão das 2, para que ambas tivessem participação no processo, uma seria doadora dos óvulos e a outra gestaria a criança. Durante a gravidez, as 2 procuraram um advogado para pleitearem junto à justiça o direito de registrarem a criança em nome das 2. Então, o que pode? Registrar a criança em nome da mãe que gestou, registrar a criança em nome da mãe genética e registrar as crianças em nome das 2 mulheres, né? Gente, olha,
toda vez, né, que é feito um caso de reprodução, né, assistida, então, antes existia uma dificuldade maior para poder fazer esse registro, mas agora, então, a mãe que gestou, geralmente, né, quando quem já teve filho sabe, quem não teve, como que é? Quando você tem criança, você recebe, porque a criança nasce no hospital, você recebe uma declaração de nascido vivo, e com essa declaração você faz o registro da criança, tá? Quando a gente tem um programa de doação, né, principalmente, nós vamos falar daqui a pouco, o útero de substituição, durante o processo, durante a gestação, já é feito todo o procedimento para poder fazer, né, pelo teste de paternidade, né, colocar, né, quem que é a mãe genética da criança. E registrar as duas crianças em nome das duas mulheres também, né, isso já é permitido também. Tá? Então, né, essa situação da união homoafetiva, você já tem, né, o caso de ter nome de duas mães, de dois pais nos registros das crianças. Vamos ver... Aranete, Oi. me tira uma dúvida rapidinho. Pode falar. É que no primeiro slide, se eu não me engano, fala que a doação ela não pode ter nem caráter lucrativo e nem comercial. Aí eu queria saber se essa legislação ela só é feita no Brasil ou é em todo o mundo. Não, deixa eu te falar. Isso, no Brasil, em cada lugar do mundo existe um tipo de regulamentação para reprodução assistida, tá? Então, a gente tem no Brasil, a regulamentação, ela é feita pelo Conselho Federal de Medicina. Nós temos países que têm regulamentação, você tem lei, e a lei é feita pelo Congresso, pelo Senado, tá? Então, em cada lugar do mundo funciona de uma forma. A gente tem a reprodução, e inclusive, assim, tem técnicas que surgem, e elas são aceitas num país e não são em outros. Então, criando situações diferentes. Por exemplo, o útero de substituição, um grande número de países não permite. Então, existe uma coisa, né, dentro da reprodução que a gente fala, que é o turismo reprodutivo. As pessoas vão para outros lugares para poder ter filho. Isso, eu vou mostrar um caso aqui para vocês daqui a pouco, assim, as situações que estão acontecendo no mundo atualmente em função disso, tá? No caso de doação de gametas, existe, aqui no Brasil, tem que ser anônima, tem lugar que pode ser identificado, tem lugar que é a partir de 18 anos, então, em cada lugar é de um jeito, não tem uma situação única no mundo, não. Entendi, obrigada. Nada. Tá? Então, gente, olha só, deixa eu colocar aqui para vocês. Justiça do Paraná determina que criança gerada por inseminação artificial caseira seja registrada com o nome das duas mães. Novembro de 2020. Gente, esse site Migalhas, tá? Ele... na verdade, ele é um veículo jurídico, então tem muitas situações de reprodução assistida que são relatadas nele, tá? Por isso que vocês né, não sei se vocês viram, eu vou colocar esse Migalhas em mais do que em algumas situações, porque eles colocam muita coisa. Então, gente, vamos conversar um pouquinho aqui essa questão da inseminação artificial caseira. A inseminação, ela, né, quando a gente fala em reprodução assistida, nós temos dois tipos de técnicas principais que são utilizadas, né? A inseminação, quando você não faz a manipulação do óvulo. Então, é coletado o sêmen, esse sêmen é preparado no laboratório, tá? E aí você separa os espermatozoides com meio de cultura e coloca esse espermatozoide com meio de cultura dentro do corpo da mulher, que é geral o que a gente faz em clínica de reprodução assistida, né? E quando usa sêmen do banco de sêmen, é feito todos os testes, igual eu já expliquei para vocês, então essa é uma situação. E na fertilização in vitro, que você tira óvulo, pega o espermatozoide, faz o embrião no laboratório e transfere para o útero da mãe. Esse você precisa de ter um procedimento muito mais elaborado, essa retirada de óvulo geralmente é feita, né, com uma anestesia, que seja uma peridural ou uma analgesia, mas você precisa é um procedimento médico. Então, vamos conversar da inseminação. A inseminação, ela é feita, a gente tem serviço público que faz, e tem
né, serviço particular. É um tratamento que ele, perante o preço dele, perto da fertilização in vitro, ele é muito mais barato. Mas é um mais barato que está ficando ao redor de R$2.000, mais ou menos, para ser feito, né? A não ser que seja feito em hospitais públicos, né? Que ele também consegue esse acesso de graça. Mas no Brasil surgiu, né? Existe uma forma de fazer inseminação que é chamada inseminação artificial caseira. Que as pessoas, elas colocam, né, se vocês procurarem isso na internet, gente, vocês vão ver um monte de situação, né, inclusive, por exemplo, tem situação de um homem que aqui no estado de São Paulo, que ele tem 60 crianças que nasceram com sêmen dele, né, então ele fala que ele que acha que tem que auxiliar as pessoas que não podem ter filho, então ele coleta o sêmen na casa dele e e já entrega esse sêmen para as mulheres poderem fazer a inseminação. Nessa inseminação caseira, como que é feito? Não é feito nenhum tipo de preparo nesse sêmen. Então, o sêmen é coletado, não existe um ato sexual entre o doador e a receptora, o sêmen é coletado, coloca-se esse sêmen numa seringa e injeta esse sêmen dentro na vagina da mulher. Então, não coloca dentro do útero, né, mas coloca esse sêmen, né, depositado para o espermatozoide poder nadar e chegar até a tuba uterina. Então, quando é feito com uma doação de sêmen, né, num serviço, você tem a declaração, você tem a utilização do sêmen do banco de sêmen, então existe todo um procedimento, inclusive, que depois vai ser utilizado com essa documentação toda para poder fazer o registro. Na inseminação caseira, não existe esse procedimento médico, não existe essa parte, né, que é feita anteriormente, então a mulher fica grávida e na hora de registrar, então as pessoas, né, quando elas têm um serviço junto, já existe todo um respaldo da normatização do conselho. Então, essas duas mulheres, elas foram pleitear que pudesse colocar o nome das duas, tendo sido feita uma inseminação caseira, e a justiça autorizou. Tá? Então, existem riscos nessa inseminação caseira, né? Porque não é feito nenhum tipo de teste, não é feito nenhum tipo de exame, existe o risco das ISTs, né? Das infecções, infecções sexualmente transmissíveis, tá? Esse outro caso aqui, gente, mulher que desistiu de projeto parental terá que pagar alimentos gravídicos à ex-companheira. Então, duas mulheres, numa união homoafetiva, fizeram a inseminação. Quando a mulher estava grávida, estava no 7º mês, elas separaram, e a que não estava grávida falou que não fazia mais parte, né, do objetivo dela ter o filho. Então, que ela não iria ter, né, nenhum tipo de vínculo, principalmente financeiro, com essa criança. Então, a que estava grávida foi na justiça para poder ter direito, que fazer a outra pagar pensão para poder, né, já que quando ela ficou grávida, era um projeto das duas ter o filho, tá? Então, e a justiça determinou que, mesmo tendo tido a separação, ela teria que fazer o pagamento, né, se elas não teria que pagar a pensão para a criança, porque o projeto era um projeto das duas, tá? Então, né, vamos para o próximo caso. Alguma coisa? Então, vamos para o próximo. Gestação de substituição. Então, sobre a gestação. Então, a cedente temporária do útero deve pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até 4º grau. Gente, o 4º grau é primo, tá? Então, porque o grau aqui dentro é um grau, então, por exemplo, mãe com filha é 1º grau, então, até isso é determinado dentro da resolução. Isso, qual que é a principal mudança que a gente tem aqui? Na primeira resolução que teve, quem podia emprestar o útero, quem tinha de ser parente de um dos dois envolvidos, da doadora genética do óvulo. Por quê? Porque não existia ainda, né, a possibilidade de ter o útero de substituição para gestação em união afetiva, né, no caso de 2 homens, nem no homem sozinho.
Então, tinha de ser parente da doadora do óvulo. Como a regulamentação mudou, e a gente pode ter agora, né, pode ter 2 homens participando do processo, então a gente tem que ter o quê também? A gente tem que ter também a possibilidade, né, o útero de substituição, então o conceito mudou. É um dos 2 que estejam participando do processo. A cessão temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial, tá? Diferente, né, do caso que a gente viu na doação de gameta, aqui tem que ser parente, tá? Mas não pode envolver dinheiro também. Documentação exigida pela clínica. Tem vários documentos, eu peguei só os que a gente precisa, né, para poder discutir o nosso caso. Termo de consentimento, relatório com perfil psicológico dos envolvidos. E esse item aqui, gente, vai ser muito importante para o caso que a gente vai discutir. Aprovação do cônjuge ou companheiro, apresentado por escrito, se excedente temporária do útero for casada ou viver em união estável. O que isso significa? Se a mulher for casada ou viver em união estável, ela só pode emprestar o útero dela se o marido ou companheiro, né, ou companheira, concordar com esse empréstimo também. Ela não pode decidir isso sozinha, tá? Então, vamos, né, para o caso. 2 casais, A e B, procuraram o serviço de reprodução assistida para realizar um tratamento de reprodução humana assistida utilizando a doação temporária de útero. Então, gente, presta atenção no caso para a gente não confundir os casais. Casal A. Pais genéticos da criança a ser gerada, esposa não pode gestar. Casal B. Esposa, que é prima do pai genético da criança, então se enquadra dentro do procedimento, né? Primos são 4º grau, irá gestar a criança como doadora temporária do útero. Após a avaliação inicial psicológica, os 2 casais foram considerados aptos à realização do procedimento de gestação de substituição. Durante o processo para a realização do procedimento, o marido da mulher doadora do útero, então aqui, ó, do casal B, né, procurou o setor de psicologia da Clínica de Reprodução Humana Assistida, informando que, por questões particulares junto à família de origem, ele não poderia mais concordar com a gestação de substituição a ser realizada por sua esposa. Sua esposa, ao ser informada, ficou extremamente sentida e alegou que o útero é dela e que ela não cederia ao pedido do esposo de cancelar a realização do procedimento, ameaçando, inclusive, pedir a separação. A clínica se viu diante de um grande problema, pois devido a um tratamento de um casal, o outro casal que iria colaborar passou a viver uma grave crise. E aí, gente? O que vocês acham? Pela lei não pode ser feito, né? Não pode. Pela normatização não pode ser feito. Né? O caso é complicado, né? Não tinha tido transferência de embrião ainda. Então, isso foi mais, né, tranquilo para resolver, porque foi durante o procedimento, tá? E quando então, já tem havido se a mulher já está com embrião, como é que faz nesse caso? Não tem o que fazer, né? Ela vai gerar... Aí é Luciana, não é? É. Nossa, você gravou minha voz, hein? Pois é, não, já que a gente não conhece o rosto, a gente grava a voz, né? Gente, ô Luciana, aí é uma grande sorte não ter, porque aí seria um problema muito mais sério, porque você não pode, porque aí para tirar seria um aborto, o que não é permitido. Então, aí, né, ainda bem que foi antes, ainda bem que foi durante o procedimento, tá? Esse caso aqui, gente, aconteceu mesmo, né? Foi um caso que eu peguei numa clínica, então, né? E então a gente teve a condição de discutir, né? Inclusive com o serviço de psicologia da clínica, o que foi feito, tá? Então, aqui a gente tem, então, as soluções sugeridas.
suspender a realização do tratamento de gestação de substituição, encaminhar o casal que emprestaria o útero para acompanhamento psicológico, acatar o que a mulher doadora do útero dizia e realizar o tratamento independente da recusa do marido, pois se entende que sua esposa tem o direito de decidir sozinha sobre o útero, suspender o tratamento, chamar os dois casais para uma conversa conjunta para tentarem juntos achar a melhor solução do problema. Tá? Então, realmente, nesse caso aqui, né, a gente não tem uma solução só, a gente tem duas, né? Dentro, né? Qual que não pode ser? A dois. A dois, porque o consentimento do marido foi retirado, né? Eu escuto, né, muita gente fala assim, mas é um absurdo o marido ter que concordar, mas é o que está na regulamentação, existe uma, né, e mesmo se for numa união homofetiva também, a mulher também tem que concordar. Tá? Então, existe uma série de coisas que precisam de ser, né, que estão sendo consideradas para poder ser dessa forma. Mas o tratamento tem que ser suspenso realmente, né? Então, nesse caso especificamente, né, a gente sabe o que aconteceu, outra foi suspenso e os embriões que foram produzidos não foram transferidos, né, foram congelados e depois foram transferidos para uma barriga de uma outra doadora de útero que o casal arrumou. Tá? Aqui não foi realmente, né, dentro da situação, do caso que aconteceu, ela realmente não foi doadora. Letícia, posso fazer uma pergunta? Claro, Dudu. O que aconteceu, já que o caso é real, né? Mas o que aconteceu com o casal? Porque a mulher tinha ameaçado até a separação. Não, o casal continuou junto, a psicóloga falou, foi assim, foi todo um trabalho que teve que ser feito, né, porque para o casal continuar como casal, né, inclusive porque aí, com uma prima, aquela coisa que entra a família inteira no meio, né? Porque era uma prima emprestando o útero para um primo, um monte de gente da família sabia, então foi assim, foi uma confusão familiar, mas o casal continuou como casal. Conseguiram recuperar o casamento. Só uma possibilidade que eu estou pensando aqui, que se realmente ela pedisse a separação, aí poderia ser feito o implante. Aí poderia, mas aí mesmo mas quando você está no meio do processo, que o embrião já vai ser feito, não pode, ela assim, até a própria separação tinha de congelar para poder esperar isso dos dois, porque não dava para ser assim, depois que você começa, são 14 dias. Okay. Isso tudo aconteceu num prazo de 14 dias. Começou o tratamento, vou poder, e aí no meio disso, né? Não posso. O marido falou não pode mais. Uhum. Né? Interessante. Um bom dilema ético. Até porque para o casal chegar, né, para poder começar tudo, eles passam por avaliação psicológica antes, foi tudo feito antes, né? E foi uma questão, assim, o marido, né, ao conversar com a família, teve falando o que ia acontecer, né, na casa dele na próxima semana. Então, aí teve uma reação fortíssima e a coisa foi muito complicada, né? E aí a clínica fez isso, suspendeu a transferência, mas aí, como já estava tendo indução de ovulação de tudo, você congela o embrião para poder, né, para não perder aquele ciclo que já está, né, no andamento de indução de ovulação de tudo. Ok. Tá? Agora, oi. Agora, olha só, olha o que está acontecendo com gestação de substituição pelo mundo. Tá? Eu acho que é uma das coisas que está acontecendo no maior número, né? Eu vou explicar cada um dos casos aqui para vocês. Lockdown deixa dezenas de bebês de barriga de aluguel presos na Ucrânia. Proibidos de entrar no leste europeu, pais de diversas partes do mundo não conseguem conhecer seus filhos. O que aconteceu, gente? Foi o que, né? Igual eu falei, né? Já falei no início, a reprodução assistida, cada país funciona de um jeito.
principalmente a gestação de substituição. Tem países que não permitem nada e tem países que permitem, inclusive, né, a gestação de substituição usando o óvulo da mulher que está gestando. Na verdade, ela é inseminada com o sêmen de um outro homem, ela doa o óvulo e o útero, gesta e entrega a criança, tá? Aqui, nesse caso, né, na Ucrânia, elas são barrigas de aluguel mesmo. E as mulheres estavam grávidas, os bebês começaram a nascer, e com a pandemia os pais não podiam mais viajar e ir buscar as crianças. Então, e como era uma agência que gerenciava essas mulheres grávidas na Ucrânia, com pais do mundo todo, eles montaram o que eles chamaram de hotel de bebês. As crianças nasciam, mas não ficavam com as mulheres que tinham gestado, eram entregues para esse hotel, então elas eram filmadas, mandavam filmes para os pais, até esses pais conseguirem entrar na Ucrânia para poder pegar as crianças e levar embora, né? Então, eles tiveram de montar uma estrutura dentro lá para poder as crianças que iam nascendo iam ficar, né, nesse hotel de bebês, né, que era um grande berçário para poder esperar os pais poderem entrar. Aí vem a segunda situação aqui. As 33 barrigas de aluguel no Camboja que foram forçadas a criar os bebês. Em junho de 2018, 33 mulheres grávidas foram presas e confinadas numa vila de Phnom Penh, capital do Camboja. Todas eram barrigas de aluguel de clientes estrangeiros. O Camboja proibiu a barriga de aluguel e proibiu a entrega das crianças que estavam sendo gestadas. E criou uma lei. Aquela mulher que estava grávida e que entregasse o filho, ela ficaria presa, ou ela cria o filho, ou ela ficaria presa por 18 anos. Então, essas mulheres que estavam grávidas de crianças, né, de clientes estrangeiros, inclusive mulheres que estavam perto da hora de ter filho, né, ou mesmo que estavam no início da gestação, todas elas foram, né, elas podiam escolher, né, ou elas entregavam a criança e eram presas, ou elas criavam as crianças, tá? Então, né, e muitas mulheres muito pobres que estavam fazendo na barriga de aluguel, na verdade, como forma de ganhar dinheiro, realmente, né, para poder sustentar a família. E aí elas passaram a ter de criar mais uma criança ali dentro, né, ali com elas, para elas não serem presas, tá? Tailândia proíbe barriga de aluguel para estrangeiros. A Tailândia foi abalada por vários escândalos envolvendo a prática de barriga de aluguel no ano passado, em 2014, né? Essa notícia é de 2015, incluindo alegações de um casal australiano que tinha abandonado um bebê com síndrome de Down, com sua mãe biológica, levando apenas sua irmã gêmea para a Austrália. Né? Então, a mulher fez a barriga de aluguel na Tailândia, a mulher ficou grávida de gêmeos, e quando a criança nasceu, era uma bebê era Down, os pais biológicos pegaram uma e não levaram a criança que tinha síndrome de Down embora. Barriga de aluguel engravida de gêmeos, e pais desistem dos bebês de última hora. Esse caso, gente, foi no Canadá, no ano passado, e aí, né, ele está muito recente. Uma mulher de 29 anos, ela tinha 4 filhos, e aí ela foi barriga de aluguel, gestando, né, as crianças com o óvulo dela com o sêmen de um homem, no casal britânico. E aí, quando ela falou que achou estranho, que o casal não pedia muita notícia, e aí, na 27ª semana de gestação, eles separaram e desistiram de pegar os bebês. Ela já tinha 4 filhos, na verdade, ela era um programa de doação de óvulo, né, o óvulo era dela, mas o sêmen era do homem britânico. Ele falou que não ia pegar, e o marido dela falou que não tinha, esses 2 meninos não eram dele. Então, aí ela conseguiu outro casal para poder adotar as crianças, tá? Mas então, né, que são, né, as situações de gestação de substituição, eu acho que elas colocam a gente para pensar, né,
Você falou que em questão ética, aqui a gente, né, e alguém me perguntou no início, né, se era uma coisa no mundo inteiro, então, de acordo com cada país, né, o que existe de regulamentação, é o que pode ser feito, e aí, se a coisa muda no meio do caminho, então os países mudam a legislação no meio do caminho e não dão tempo para aquelas pessoas que estão grávidas da barriga de aluguel para poder entregar os bebês, ou seja, não é a partir de hoje mais ninguém pode ter, não, a partir de hoje, inclusive, quem está grávida não pode mais entregar. Né? Ô Maria Letícia, você sabe se no Brasil é proibido você fazer a doação do óvulo e a gestação, por exemplo, com sêmen de outra pessoa? No Brasil, a doação de óvulo, ela tem que ser anônima. Então, você não pode... Não pode. Uhum. A mulher, por exemplo, você não pode pegar, né? Você pode ter uma doadora de óvulo, você pode pegar esse óvulo, juntar com o sêmen de um homem para colocar em outra barriga de aluguel, mas não pode ser, a doador, não, a que vai gestar não pode ser a doadora de óvulo, porque a gestação tem que ser conhecido, tem que ser parente de até 4º grau de um dos dois envolvidos. E a doação de óvulo tem que ser anônima, então no Brasil não pode. Né? O prof, volta só no último caso, por favor. Eu fiquei um pouco de dúvida, porque quando você vai fazer alguma coisa de barriga de aluguel, você não tem que assinar um termo que você vai ser os pais, alguma coisa assim do tipo, não? Eles não poderiam ter desistido dessa gestação de última hora? O problema que tem é o seguinte, você tem uma mulher no Canadá gestando uma criança para um casal britânico. E o óvulo era dela. Entendi. Então, por isso sendo do pai, ele não deveria, sei lá, pagar pensão, por exemplo, para o casal que adotou, não sei. Aí depende muito da regulamentação da reprodução assistida em cada país, como que é essa regulamentação, o que é, e aí e até questão também, assim, de você conseguir fazer esse processo em outro país, né? Tem isso, entendi. Por isso é que, assim, quando a gente pensa, né, então, todas as coisas que podem, que não podem, né, quando a gente pensa na nossa normatização, ela é pensada, assim, você tem vários casos que vão acontecendo pelo mundo e que as pessoas vão vendo para poder colocar. Ô, gente, deixa eu falar para vocês, olha, esse caso aqui nosso é o C, né, eu tinha colocado até o caso E, é só para eu poder ter uma ideia, porque são 12h25. Eu não sei se vocês preferem que eu pare e a gente discuta, né, o que tiver de alguma dúvida do que já foi colocado, se eu apresento mais um, o que vocês querem que faça? Eu acho que por mim pode ir apresentando e a gente discutindo do jeito que está. Pois é, mas a questão... Para mim também. A questão do tempo, eu posso continuar mais um pouco? Sim. Sim. Então tá, então vamos continuar. Ana Amélia, Adriana. Letícia, pode continuar mais um pouco, eu acho que podia ter pelo menos mais. Porque a gente atrasou e seria até 12h35. Meio-dia e 35? Então tá, não. Então tá, Joy. Não, então tá. Então vamos. 1 ou 2 casos a mais. Aí, então né? tá, e então. Aí, vamos deixar, a gente tem que deixar o gostinho de quero mais, né, gente? Pois é, então, nossa, né? Característica, né, gente? A biomedicina é sempre todo mundo achar que tem que ser 2 horas de palestra, tá? Pois é, então tá. Então vamos lá, gente. Olha, diagnóstico genético para implantação. Então, primeiro, o que é o diagnóstico genético? Antes da implantação no útero, você faz a fertilização in vitro, né? Retira uma célula, algumas células desse embrião, estuda essas células e transfere para o útero aquele embrião que for normal. Tá? Aquele embrião que não tem nenhum problema genético. Pode ser um problema cromossômico ou pode ser um problema gênico, ou seja, um número alterado de cromossomas ou uma alteração que leve a fibrose cística, hemofilia, alguma doença que a gente chama das doenças monogênicas.
Do ponto de vista histórico, o PGD pode ser visto como uma extensão do diagnóstico genético pré-natal. A diferença é, no pré-natal a mulher está grávida e eu estou fazendo estudo para poder ver, mas ela já está grávida. E no diagnóstico pré-implantação é antes de transferir esse embrião para o útero da mãe. A aplicação do PGD gerou considerável controvérsia, da mesma forma que a fertilização in vitro, quando foi introduzida. Quando surgiu, o que isso significa? Quando surgiu a fertilização in vitro no mundo, as pessoas falavam, nossa, era aquele sentimento assim, mas como assim? O homem vai fazer um bebê no laboratório? Isso pode? Foi um problema muito grande, inclusive, uma questão religiosa, teve muita controvérsia se podia ou não. Hoje em dia, a gente tem pouca controvérsia se pode ter fertilização in vitro ou não. Na verdade, os nossos dilemas, dentro da reprodução, as pessoas que trabalham na área sabem que são outros. E um deles é, você vai fazer um estudo genético e vai transferir só o embrião normal, isso não é uma forma de estar fazendo uma eugenia, você não vai estar, de uma certa forma, Então, existe essa coisa dentro da reprodução assistida, existe isso, existe uma discussão muito grande ali dentro, Inclusive se fala eugenia positiva, negativa, do que está sendo feito mesmo, em termos da reprodução assistida. Apesar disso, após o relato da primeira gestação com o uso do PGD, o número de casos tem aumentado constantemente. Diagnóstico pré-implantação. As técnicas de reprodução podem ser aplicadas à seleção de embriões submetidos a diagnóstico de alterações genéticas causadoras de doenças, podendo, nesses casos, ser doados para pesquisa ou descartados. A Lei da Biossegurança, que foi votada em 2005, 2005 ou 2008, agora me falha a memória aqui um pouquinho, mas ela autoriza o quê? Que os embriões, depois que foram congelados por 3 anos, eles podem ser doados para pesquisa. Tá? Então, na reprodução assistida já se falou em 5 anos, e depois voltou para 3, para poder não ficar fora do que é a regulamentação da reprodução assistida. As técnicas de reprodução assistida podem ser utilizadas para tipagem de HLA do embrião, no intuito de selecionar embriões HLA compatíveis com algum irmão já afetado pela doença, e cujo tratamento efetivo seja o transplante de células-tronco, de acordo com a legislação vigente. Então, gente, você pode fazer a fertilização in vitro, fazer a pesquisa de HLA e só transferir para o útero da mãe aquele bebê que for HLA compatível com ele, para poder coletar células-tronco, células de cordão na hora do nascimento, para fazer o transplante. Então, vamos aqui pensar o nosso caso, O diagnóstico para implantação é um exame, e esse eu já falei, o que visa? Então, casal fértil, saudável, sem dificuldades para engravidar, procurou o serviço de reprodução humana assistida, solicitando que seja realizado tratamento de FIV com PGD, para obter criança geneticamente compatível, para ser doadora de medula óssea para irmã de 3 anos, portadora de doença genética grave, onde a única chance de cura é através do transplante de medula. Todas as buscas por doador compatível na família e em banco de medula já foram realizadas e sem obter doador compatível. Esse caso, gente, é um caso que ele aconteceu no Brasil, tá? Ele é um caso que, se vocês procurarem na internet, ele é muito relatado, e ele é uma biomédica de São Paulo, que tinha uma filha com talassemia, e essa filha dela tinha esse tanto de transplante, então ela fez, a segunda filha, ela fez a fertilização in vitro, tá? Ela utilizou todos os conhecimentos dela da biomedicina, tá? Então foi feito, foi feito em São Paulo, numa clínica em São Paulo, foi feito HLA, a segunda menina nasceu compatível com a irmã, foi coletado o sangue de cordão, foi feito o transplante, e as 2 meninas estão vivas, e é a primeira curada da talassemia. Tá? Então, aqui, esse caso, eu acho que ele, ele é um caso que, assim, que ele
ele é interessante se você pegar, se você colocar isso na internet, ele foi relatado pela revista Cláudia, pela Veja, por artigo científico, então existe o relato dele para, né, de todas as formas, para o leigo entender, uma forma científica, e a partir daí, vários outros casais no Brasil começaram a pleitear juridicamente que pudessem ter, né, que é um procedimento muito caro, mas que tivessem a chance de fazer isso também para a cura de crianças e de ter outro filho com a fertilização. Bom, aí, gente, vem, né, o que a gente tem contra a manchete do G1, maio de 2015. Contra Deus, a difícil escolha dos pais que fazem testes genéticos, tá? Porque o que eles relatam? Então, aqui eu coloquei 2 casos, tá? 8 meses após o nascimento do seu primeiro filho, a fisioterapeuta, gente, olha, aqui, né, falei com vocês, eu tirei os nomes, mas em todos os casos aqui, o nome tem foto das pessoas, foto das crianças, tá? Tem tudo isso, né? Eu peguei das reportagens da internet, tá? XXX de Presidente Prudente, né? Ainda pensei, se a Tânia estiver me assistindo, corre o risco até dela conhecer, né? Descobriu que ele é portador de uma gangliosidose GM1 tipo 1, uma doença genética que afeta 1 a cada 100 mil pessoas. Cumprindo o prognóstico dos médicos, né, a criança, né, que coloquei o nome aqui de Leonardo, faleceu pouco depois de completar 2 anos. Então, e aí eles fizeram, né, a fertilização in vitro para o próximo filho para fazer o teste. E aí, né, são todos os dilemas que eles falam, assim, inclusive do tanto de gente, das recriminações todas que eles recebem, por isso que o título da reportagem é Contra Deus, ou seja, né, você está fazendo um tratamento para impedir o nascimento da criança com problema genético. O segundo caso, uma fisioterapeuta baiana, 41 anos, que trabalhava com crianças com síndrome, né, a descoberta durante a segunda gestação de que a filha teria síndrome de Down provocou luto, mesmo que ela lidasse diariamente com crianças na mesma condição. Então, ela colocou todo o problema que ela teve, que ela sempre, né, inclusive tudo que ela achava que ela não tinha preconceito, como quando ela ficou sabendo, e quando ela quis ter mais uma criança, que ela foi fazer o diagnóstico para implantação, tudo que ela, o sentimento todo que ela passou, né, por estar fazendo esse diagnóstico genético. Gente, no mundo, a gente tem situações totalmente diferentes de diagnóstico para implantação, tá? A gente tem situações, né, que você pode pegar uma célula do embrião, você pode pegar algumas, você tem país que autoriza só fazer em corpúsculo polar, que é você, antes de ter a fertilização, tá? Aí você estuda só o material genético da mãe, de uma forma indireta, você está estudando o gameta, para poder, né, a Alemanha funciona desse jeito, porque eles não permitem diagnóstico genético para implantação, a lei deles de reprodução assistida, ela foi feita baseada muito nas leis do pós-guerra, então eles não permitem nada, praticamente, em termos de reprodução assistida, porque eles têm um medo muito grande de que o mundo ache que eles estão fazendo, né, alguma coisa em termos de purificação de raça de novo. Então, a gente tem situações, e tem situações que, assim, que o país permite o descarte imediato do embrião, tem outros que os países pedem que o embrião fique congelado algum tempo para poder, né, esperando ele, inclusive, se tem condição de ter uma terapia gênica. Então, são situações muito diferentes que tem, né, ao redor dessa questão do diagnóstico para implantação. E o último caso, né, gente, reprodução pós-mortem, com doação de gameta. Então, o que a reprodução pós-mortem diz? É permitida a reprodução assistida pós-mortem, desde que haja autorização prévia específica do falecido para o uso do material biológico criopreservado, de acordo com a legislação vigente. Eu coloquei aqui a doação de gameta, porque o caso que eu vou apresentar para vocês é um caso que inclui doação de gameta, né? Vocês vão ver agora. Então, pensando que não pode conhecer a identidade dos receptores. Então, paciente com 25 anos, criopreservou seus óvulos antes de iniciar tratamento para câncer, que poderia provocar infertilidade, e faleceu durante o tratamento.
ela deixou termo de consentimento, permitindo a doação dos seus óvulos caso falecesse durante o tratamento. A paciente que faleceu tinha uma tia, com 48 anos, e que está tentando engravidar com óvulo de doadora. Essa tia pleiteou junto à família e ao serviço de reprodução que ela possa ser a receptora dos óvulos da sobrinha falecida. A família autorizou a doação. O serviço alega não poder liberar os óvulos congelados para parente. A doação precisa ser anônima. E aí? E aí o serviço de reprodução aconselhou a família a pleitear na justiça, porque eles, como serviço, não poderiam autorizar a doação. Mas se a justiça determinasse, aí seria, né, uma situação onde estava, né, a justiça determinando, a clínica poderia fazer. A clínica não poderia doar, porque a doação teria que ser anônima. Então, ó, a clínica não pode realizar o procedimento, pois a resolução do Conselho Federal de Medicina que regulamenta a reprodução diz que doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa. A clínica pode realizar o procedimento, pois apesar da resolução que regulamenta dizer que doadores não devem conhecer a identidade e vice-versa, a doadora já faleceu e deixou autorização para que seus óvulos fossem doados caso ela morresse durante o tratamento. A clínica não pode realizar o procedimento, pois a resolução que regulamenta diz que doadores não devem conhecer a identidade. A tia não concordou e recorreu à justiça para tentar obter os óvulos da sobrinha. E foi, né, o que aconteceu? Ela recorreu e a justiça autorizou. Eu só não fiquei sabendo se ela conseguiu engravidar. Tá? Então, gente... Eu tenho uma pergunta. Fala. No caso da nossa atuação como biomédico nessa área, a gente tem que lidar com esses procedimentos de aconselhamento, de esclarecimento de dúvidas, porque eu acho que a gente não tem muito contato com o paciente. Ou a gente só faz o procedimento da técnica laboratorial mesmo? É o procedimento técnico e laboratorial. Geralmente, o que acontece nos serviços? Muitas vezes, as reuniões, né, vocês têm muitas reuniões clínicas, as reuniões para discutir os casos. Então, mas essa decisão final nisso tudo é, né, em termos da direção da clínica, que é um procedimento que está respondendo ao Conselho Federal de Medicina. O contato com o paciente é muito pequeno, tá? Mas o que as clínicas têm, geralmente os casos, eles são muito discutidos, mas a função do biomédico, né, no serviço, ele trabalha como embriologista, é toda a manipulação de óvulo e de espermatozoide. O que ele precisa de ter tudo, por exemplo, no caso de doação de óvulo, ele está fazendo toda essa manipulação e sabe qual paciente que doa óvulo, com qual sêmen que tem que inseminar. Então, isso tudo está sendo feito dentro do laboratório, mas de acordo com todos os termos de consentimento que foram, né, já foram assinados e autorizados pelos pacientes. Tá bom, entendi. Obrigada. Nada. Bom, gente, então aqui. Justiça autoriza a professora a usar sêmen de marido morto no Paraná. Nesse caso aqui, não existia ainda autorização, né? Eu coloquei até para vocês poderem ver, nesse caso de 2010, não existia ainda reprodução pós-mortem, não estava ainda prevista. Então, né, o que aconteceu? A mulher queria ficar grávida por inseminação artificial em Curitiba, só que o marido dela morreu de câncer, e só que ela não tinha, né, autorização para utilização pós-mortem. Ele foi congelado o sêmen, porque ele ia fazer quimioterapia, e existia uma chance dele ficar infértil. Mas aí, como não tinha essa autorização para poder utilizar no pós-mortem, ela teve que recorrer à justiça. A Austrália autoriza a viúva a ter filho com sêmen extraído de marido morto. Então, gente, aqui é uma situação ainda, o sêmen não estava congelado. Então, o que foi que aconteceu? O marido morreu num acidente
e ela solicitou que fosse coletado o sêmen do marido depois que ele morreu para poder utilizar. Então, esse sêmen foi coletado, foi congelado, mas aí ela precisou de ter autorização judicial para poder utilizar. Nesse caso aqui é diferente, porque ele nem tinha congelado, foi retirado depois que ele morreu. A Suprema Corte do Estado de Nova Gales do Sul, na Austrália, autorizou a viúva a tentar ter um bebê a partir do sêmen congelado do marido, que morreu num acidente no ano passado. Aí até coloquei uma notinha aqui para vocês. Um estudo científico publicado pela Human Reproduction em 2006 analisou vários métodos para retirada de sêmen de pacientes mortos e concluiu que é possível retirar espermatozoides capazes de serem utilizados em inseminação artificial em até 36 horas após a morte do homem. Tá? Bom, então, né, são 5 casos, né, que eu tinha para colocar para vocês, né? Não sei, não sei, né, se tem alguma dúvida, alguma coisa para a gente conversar, né? Estou às ordens. Eu gostaria de agradecer, essa palestra foi sensacional. Agradecer os organizadores aí, Ana Amélia. Hoje foi um dia incrível, de muito aprendizado. Foi maravilhoso. Gente, que coisa boa, viu? Que eu estava querendo ouvir vocês mesmo. Eu acho assim, que é muito interessante a gente tirar esse tempo, que às vezes dentro das nossas aulas a gente não consegue discutir esses temas, esses tópicos tão importantes aí, relevantes, né, para a nossa área. E abrir um pouco a cabeça da gente, né? Então, a Maria Letícia, quando a gente convidou e ela propôs dessa forma, eu achei que era muito importante, porque o tempo todo a gente está se deparando com isso, né? Então, a gente que é da área entende, né? Igual agora, com essa morte do Paulo Gustavo, e que afetou tanta gente. Na verdade, eram 2 pais com óvulos da mesma mãe. Todo mundo quer saber como que é isso, quais são os direitos, né? Então, isso no Brasil, como que é, a pessoa tem que recorrer a outros países. Então, é importante, porque em alguns momentos vocês vão estar em comissões, né, alterando essas leis. Então, acho que quanto mais a gente tiver esse entendimento, melhor é. Letícia, foi sensacional, queria te agradecer demais. Foi muito boa a sua apresentação. Gente, estou às ordens, né? O que vocês quiserem saber, né? Pode mandar o WhatsApp, mandar e-mail, estou às ordens para a gente continuar conversando. Qualquer dúvida, né? E quarta-feira à noite temos mais, viu, gente? Até quarta. Esses problemas técnicos se deram hoje, o setor lá já está ciente, então isso não vai mais acontecer, tá? Muito obrigada a todos os presentes, ao pessoal do TI pelo apoio, professora Adriana, aí, coordenadora do curso, e a todos os palestrantes da manhã, que realmente foi muito rica e muito proveitosa para a gente. Obrigada, Letícia. Obrigada a vocês, gente. Um abraço para todo mundo. Abraço, tchau.